No último dia de aulas no Liceu Pedro Nunes em Lisboa, Pedro levantou-se da carteira, com a voz firme apesar do coração acelerado, olhou para Tiago e disse alto para toda a turma ouvir: Tiago, eu te amo. Não aguento mais esconder os meus sentimentos. Tiago, surpreendido mas com os olhos brilhando de emoção, respondeu sem hesitar: eu também te amo, Pedro, e aceito o teu amor com todo o meu coração. A sala explodiu num silêncio atônito, seguido de soluços e lágrimas de vários colegas que não conseguiram conter a emoção ao verem a coragem dos dois rapazes que tinham lutado tanto em silêncio ao longo do ano letivo. O professor de História, um homem de 50 anos chamado Sr. Almeida, ficou imóvel atrás da secretária, os óculos embaciados pela umidade repentina nos olhos. Ninguém esperava aquilo. O sol de junho entrava pelas janelas altas do Liceu Antigo, pintando de dourado as paredes de azulejos azuis e brancos, típicas de Lisboa. Pedro, com o cabelo escuro ondulado caindo sobre a testa, sentiu o peito aliviar-se como se tivesse largado um peso que carregava desde os 15 anos. Tiago, loiro de olhos castanhos claros e sorriso sempre pronto, estendeu a mão por cima da carteira e apertou-a dele com força, como se dissesse que agora nada mais importava. A turma, composta por 28 adolescentes no final do 12º ano, começou a reagir. Ana, a melhor amiga de Tiago desde o primário, cobriu a boca com as mãos e deixou correr as lágrimas. Vocês são incríveis, murmurou ela, a voz embargada. Outros aplaudiram baixinho, depois mais alto, até o som encher a sala. Pedro sentiu as pernas tremerem quando se sentou novamente. Aquela confissão não tinha sido planeada para o último minuto das aulas finais. Tinha sido o resultado de meses de luta interna, de noites sem dormir em casa dos pais em Sintra, onde o pai, um engenheiro conservador, ainda falava de valores tradicionais sempre que via notícias sobre casais do mesmo sexo na televisão. Tiago, que vivia com a mãe divorciada no centro de Lisboa, sempre fora mais aberto, mas mesmo ele carregava o medo de perder a amizade de Pedro se dissesse a verdade demasiado cedo. O sinal tocou para o fim da aula, mas ninguém se mexeu. O Sr. Almeida pigarreou e disse simplesmente: hoje aprendemos mais sobre coragem do que em todos os livros de história. Pedro e Tiago saíram juntos pelo corredor antigo, as mãos ainda entrelaçadas, enquanto os colegas os rodeavam com abraços e palavras de apoio. Mas por dentro, Pedro sabia que aquilo era só o começo. A confissão tinha aberto a porta, mas o mundo lá fora, a família, a sociedade, o futuro na universidade, ainda estava cheio de sombras que ele teria de enfrentar. Enquanto desciam as escadas de pedra para o pátio ensolarado, Tiago sussurrou: vamos para o Tejo. Preciso de ar fresco. Pedro acenou, o coração cheio de uma mistura de alívio e terror. Recordava o dia em que se conheceram, 2 anos antes, numa aula de português. Tiago tinha lido um poema de Fernando Pessoa em voz alta e Pedro ficara hipnotizado não só pelas palavras, mas pelo brilho nos olhos dele. A amizade crescera devagar, trabalhos em grupo, cafés depois das aulas, conversas sobre sonhos e medos. Pedro lembrava-se do momento em que percebeu que não era só amizade. Tinha sido numa viagem de turma a Sintra, quando Tiago o defendera de um comentário homofóbico disfarçado de piada. Naquela noite, sozinho no quarto, Pedro chorara pela primeira vez ao admitir para si mesmo: eu amo um rapaz. Mas escondera tudo. Saíra com uma rapariga da turma durante 3 meses só para calar as suspeitas dos pais. Tiago soubera e magoara-se profundamente, pensando que Pedro o via apenas como amigo. Aquele mal-entendido quase destruíra tudo. Agora, no pátio do liceu, com o sol a bater nas árvores antigas e o rio Tejo ao longe brilhando, Pedro sentiu que tinha de contar toda a verdade. Tiago, perdoa-me por aquele tempo com a Sofia. Foi medo, só medo. Tiago parou, olhou nos olhos e respondeu: eu sei. Eu também tive medo de te perder para sempre. As lágrimas voltaram, mas desta vez eram de alívio. Os colegas que os seguiam pararam a distância, respeitando o momento. Pedro percebeu então que a turma inteira tinha visto os sinais ao longo do ano, os olhares longos, as conversas sussurradas, as ausências quando um estava triste. Ninguém julgara. Pelo contrário, tinham guardado silêncio por respeito. Enquanto caminhavam para o portão, Pedro sentiu o primeiro gosto da liberdade. Mas sabia que em casa, quando o pai soubesse, as coisas mudariam. O telefone já vibrava no bolso, a mãe a perguntar por que demorava. Ele ignorou. Por agora, só existia Tiago e o futuro que acabavam de escolher juntos. O vento de Lisboa trouxe o cheiro do mar e, pela primeira vez em anos, Pedro respirou fundo sem peso no peito. Continuaram a andar em silêncio até ao mirador de Santa Luzia, com a vista sobre os telhados vermelhos e o Tejo ao fundo. Tiago segurava a mão de Pedro com firmeza, como se temesse que o momento se dissolvesse no ar quente de junho. Lembras-te da primeira vez que falámos a sério? Perguntou Tiago, sentando-se num banco de pedra antigo. Pedro sorriu, os olhos ainda vermelhos da emoção na sala. Claro. Foi depois da prova de matemática.
Eu estava a chumbar e tu ofereceste ajuda. Passámos a tarde na tua casa, a estudar e a rir de coisas estúpidas. Naquele dia, Tiago contara sobre o divórcio dos pais e como o pai se mudara para o Porto, deixando-o com a mãe. Pedro, por sua vez, abrira-se sobre a pressão do pai para seguir engenharia como ele. Nenhum dos dois falara de amor, mas algo mudara. A amizade tornara-se o refúgio de ambos num mundo que ainda olhava de lado para rapazes como eles. Pedro recordava as noites em que voltava à casa e fechava a porta do quarto para chorar. A mãe, professora primária, suspeitava mas nunca perguntava. O pai, ao contrário, fazia comentários casuais sobre homens a sério quando via casais gays na rua. Uma vez, depois de um jantar de família, Pedro quase confessara tudo, mas o medo paralisara-o. Em vez disso, inventara a namorada Sofia. Tiago soubera pela Ana e o silêncio entre eles durara 2 semanas inteiras. Foi o pior período da vida de Pedro. Ele via Tiago no corredor e virava a cara, o coração partido. Tiago, por seu lado, pensara que Pedro escolhera o caminho normal e decidira afastar-se para não sofrer mais. O mal-entendido quase os separara para sempre. Só quando Tiago teve uma crise familiar, a mãe doente com depressão, é que Pedro aparecera em casa dele com comida e um abraço. Eu não consigo ficar longe de ti, dissera Pedro naquela noite. Tiago chorara nos braços dele pela primeira vez. A partir daí, os olhares tornaram-se mais longos, as conversas mais profundas. Nunca se beijaram, nunca tocaram além de um abraço rápido, mas o sentimento estava lá, crescendo como uma semente escondida. Agora, no mirador, com o sol a descer e os turistas a tirar fotos ao fundo, Tiago disse: Eu sempre soube que eras tu. Mesmo quando fingias com a Sofia. Pedro baixou a cabeça. Foi a pior escolha da minha vida. Traí a ti e a mim mesmo. Tiago apertou-lhe o ombro. Mas hoje escolheste a verdade. Isso é o que importa. Enquanto falavam, o telefone de Pedro tocou novamente. Era o pai. Onde estás? A tua mãe está preocupada. Pedro mentiu, ainda no liceu, a despedir-me da turma. Desligou e suspirou. Tiago percebeu. Eles ainda não sabem. Pedro abanou a cabeça. Vou contar hoje à noite. Depois do jantar. Não posso esconder mais. O medo voltou, mas agora misturado com determinação. Tiago propôs: Queres que vá contigo? Não entro, mas fico lá fora. Pedro recusou com um sorriso. Preciso de fazer isto sozinho. Caminharam até ao cais do Sodré, compraram gelados e sentaram-se a ver os barcos. A conversa fluía agora livre, planos para a universidade, ambos queriam letras na Universidade de Lisboa, sonhos de viajar juntos para o Algarve no verão, medos sobre o futuro. Tiago confessou o seu próprio medo: a minha mãe aceita, mas o meu pai no Porto. Ele ainda manda mensagens dizendo que homens não choram por homens. Pedro ouviu e sentiu raiva e compaixão ao mesmo tempo. Percebeu que não estava sozinho na luta. A turma, ao vê-los juntos no pátio antes de saírem, tinha formado um círculo de apoio. Alguns rapazes que antes faziam piadas agora pediam desculpa. As raparigas abraçavam-nos como irmãos. Aquele dia mudara tudo na dinâmica da turma. Mas Pedro sabia que fora da escola o mundo era maior e mais duro. Enquanto o sol se punha, Tiago disse: Seja o que for que aconteça em casa, eu estou aqui. Pedro beijou-lhe a mão discretamente. Pela primeira vez, sentiu que o amor não era uma fraqueza, mas uma força. Regressaram a casa cada um para o seu lado, mas com a promessa de se encontrarem no dia seguinte. Pedro entrou em casa com o coração na boca. A mãe preparava o jantar. O pai lia o jornal. Então, filho, como foi o último dia? Perguntou o pai sem levantar os olhos. Pedro respirou fundo. Foi o dia mais importante da minha vida. E começou a contar. A reação do pai foi imediata. O jornal caiu-lhe das mãos. O que estás a dizer, Pedro? A voz era baixa, mas carregada de choque. A mãe parou de mexer as panelas, os olhos arregalados. Pedro repetiu, mais devagar: Eu amo o Tiago. Somos namorados. O silêncio que se seguiu pareceu durar horas. O pai levantou-se, caminhou até à janela e olhou para o jardim escuro. Isto é uma fase, Pedro. Tu sempre foste bom rapaz. A mãe aproximou-se, tocou-lhe o ombro. Filho, nós amamos-te. Mas pensa no que as pessoas vão dizer. Pedro sentiu o peito apertar-se. Era exatamente o que temera. Não gritos, mas decepção silenciosa. Saiu para o quarto e fechou a porta. Ligou para Tiago. Eles não aceitaram. Não gritaram, mas... É pior.
Tiago, do outro lado da linha, disse calmamente: dá-lhes tempo. Eu estou aqui. Naquela noite, Pedro não dormiu. Recordou todas as vezes que o pai o levara ao futebol, insistindo que homens jogam rijo. Recordou a mãe a rezar na igreja aos domingos, pedindo uma boa esposa para o filho. O conflito interno voltou com força. Seria egoísmo destruir a harmonia familiar? Ou seria covardia continuar a mentir? No dia seguinte, encontrou Tiago no café habitual perto do liceu. Os dois passaram a manhã a falar. Tiago contara à mãe na noite anterior e ela abraçara-o. Ela disse que sempre soube. Mas o pai de Tiago, no Porto, ainda não sabia. Vou lá no fim de semana, disse Tiago. Pedro admirou a coragem deles juntos, caminharam pela Baixa, parando na livraria Bertrand, onde Tiago comprou um livro de poemas de Pessoa. Para leres quando estiveres triste, disse ele. O gesto simples aqueceu o coração de Pedro. Mas o mal-entendido do passado voltou à conversa. Tiago confessou que, durante o tempo em que Pedro saíra com Sofia, quase desistira da amizade. Pensei que tinhas escolhido o caminho fácil. Pedro pediu perdão novamente. Nunca mais esconde nada. A tarde passou em conversas profundas sobre o futuro. Queriam estudar juntos, partilhar um apartamento em Lisboa depois da universidade. Mas Pedro sabia que a família era o obstáculo maior. Nessa noite, em casa, o pai não falou. A mãe tentou: talvez seja melhor esperares um pouco antes de contar aos avós. Pedro sentiu a raiva crescer. Esperar para quê? Para continuar a mentir. Saiu de casa e foi ter com Tiago ao jardim do Campo Grande. Sentados na relva, falaram até tarde. Tiago partilhou a sua própria crise: eu também tive medo de ser diferente. Na escola primária, um rapaz chamou-me nomes e eu fingi que não doía. Os dois perceberam que as feridas eram semelhantes. A amizade transformara-se em amor precisamente porque se entendiam sem palavras. No dia seguinte, a turma organizou um piquenique de despedida no Parque Eduardo VII. Todos apareceram. Ana trouxe bolo. Outros rapazes, que antes eram distantes, agora batiam nas costas de Pedro e Tiago com orgulho. Vocês inspiraram-nos, disse um deles. Pedro chorou de novo, desta vez de gratidão. Mas o telefone tocou, era o pai. Vem para casa. Precisamos de falar. O coração de Pedro acelerou. Tiago apertou-lhe a mão. Eu vou contigo até à porta. Chegaram a Sintra de comboio. Tiago ficou no jardim. Pedro entrou. O pai estava sentado à mesa. Sentei-me e pensei a noite toda. Não concordo, mas és meu filho. Não te vou expulsar. As palavras foram frias, mas eram um começo. A mãe chorou e abraçou-o. Pedro saiu para o jardim e contou a Tiago. É um passo. Não é perfeito, mas é um passo. Tiago sorriu. Vês? O amor vence aos poucos. Regressaram a Lisboa de mãos dadas, o peso um pouco mais leve. Mas Pedro sabia que o caminho ainda era longo, o pai ainda evitava olhar para ele, a mãe ainda rezava mais. Tiago, por sua vez, planeava a viagem ao Porto. O meu pai vai ouvir a verdade. Os dois rapazes passaram o resto do verão a crescer juntos, enfrentando cada dia com coragem. O verão avançou e as férias trouxeram novos desafios. Tiago viajou sozinho para o Porto. O pai recebeu-o com frieza. Isto é escolha tua? Perguntou ele, sentado na cozinha antiga. Tiago manteve-se firme. É quem eu sou, pai. E amo Pedro. O pai não gritou, mas o silêncio foi pesado. Tiago voltou a Lisboa com os olhos inchados. Ele disse que vai pensar. Não me expulsou, mas doeu. Pedro abraçou-o no apartamento da mãe de Tiago. Eu estou aqui. Sempre. Os dois decidiram passar mais tempo juntos. Alugaram bicicletas e percorreram a costa de Cascais a guincho, falando de sonhos. Pedro confessou o seu maior medo: e se a universidade nos separar? Tiago riu. Não vai. Vamos escolher as mesmas disciplinas. Mas o mal-entendido quase os separou novamente. Um antigo colega de turma, o João, que sempre parecera invejoso, espalhou rumores na rede social: Pedro e Tiago estão só a chamar atenção. Tiago viu o post e confrontou Pedro: tu sabias disto? Pedro negou, mas a dúvida instalou-se por um dia inteiro. Foi a Ana quem resolveu, mostrou mensagens antigas provando que o João inventara tudo por ciúmes. Tiago pediu desculpa: desculpa duvidar de ti. Pedro respondeu: aprendemos com os erros. O incidente fortaleceu-os. A família de Pedro começou a mudar lentamente. O pai convidou Tiago para um jantar. Foi tenso, mas o pai apertou a mão dele no fim:
cuida do meu filho. A mãe de Tiago, mais aberta, organizou um churrasco em casa com amigos. Todos aceitaram os dois sem perguntas. Mas a sociedade ainda testava. Num café encheado, um grupo de homens mais velhos murmurou comentários. Tiago ignorou, mas Pedro sentiu a raiva. Um dia isso não vai doer mais, disse ele. Decidiram fazer uma viagem curta a Sintra juntos. Visitaram o Palácio da Pena, caminharam de mãos dadas. Aqui, onde tudo começou na nossa cabeça, disse Pedro. Tiago concordou. No regresso, falaram de sacrifícios. Tiago adiou um estágio para ficar com Pedro durante o verão difícil. Pedro recusou uma bolsa só para não se afastar. O amor exigia escolhas. No final de agosto, receberam as notas da universidade, ambos aceitos em letras. A alegria foi imensa. Mas o pai de Tiago ligou: vem cá outra vez. Quero conhecer o Pedro. A viagem ao Porto foi o teste final. O pai recebeu-os com um abraço rígido. Não entendo, mas respeito. Tiago chorou no comboio de volta. Ele tentou. Isso basta. Pedro apertou-lhe a mão. Crescemos juntos. Isso é o que conta. O verão terminou com eles mais fortes, prontos para um novo capítulo. Setembro chegou e a universidade começou. Pedro e Tiago partilharam um quarto pequeno em Lisboa, perto do campus. As aulas enchiam os dias, mas as noites eram deles. Falavam de tudo: livros, professores, futuros. A turma do liceu manteve contacto através de um grupo online. Todos perguntavam: como estão os pombinhos? Os risos eram constantes. A família de Pedro convidava-os aos domingos. O pai ainda hesitava em algumas conversas, mas já não evitava o olhar. A mãe de Tiago tornou-se a maior aliada, cozinhando para os dois. Mas o crescimento não foi só fácil. Pedro teve uma crise no meio do semestre. Um professor fez um comentário velado sobre escolhas de vida. Tiago defendeu na aula e depois em casa: tu não estás sozinho. Pedro percebeu que o amor era também proteção mútua. Tiago, por sua vez, enfrentou o pai numa chamada longa. Aceito-te como és, disse o pai finalmente. As lágrimas caíram em ambos os lados da linha. O ano avançou e os dois rapazes transformaram-se. Pedro tornou-se mais confiante, defendendo os colegas LGBTQ+ na universidade. Tiago aprendeu a perdoar o passado e a abraçar o futuro. No final do primeiro ano, organizaram um jantar com a turma toda do liceu. Ana chorou novamente: vocês mostraram-nos que o amor vence. Pedro olhou para Tiago e soube que tudo valera a pena. Os conflitos, os medos, os sacrifícios, tudo os tornaram homens melhores. Sentados no mirador onde tudo recomeçara, Tiago disse: obrigado por escolheres a verdade. Pedro respondeu: obrigado por me aceitares. O Tejo brilhava ao pôr do sol, testemunha silenciosa da jornada. Eles sabiam que a vida ainda traria desafios, mas agora enfrentavam-nos juntos, de cabeça erguida. A história deles não era só de amor, era de crescimento, de coragem e de uma turma que chorou porque viu a beleza da autenticidade. Você acha que o amor verdadeiro entre dois homens consegue sempre vencer os preconceitos da sociedade portuguesa? Verdadeiro ou falso?